Olá pessoal, vamos dar início à nossa videoaula sobre a unidade 2. Na unidade 2, nós vamos conversar um pouco sobre processos de cargo, processos de carreiras e admissão dos servidores públicos. Nessa unidade, você tem a oportunidade de compreender os processos operacionais do sistema de gestão de pessoas no setor público, compreender os processos de desenho de cargos, admissão e dispensa dos servidores e poder identificar o papel estratégico desses processos dentro da administração de pessoas. Nós vamos iniciar pelo processo de desenho de cargos, onde vimos o autor Oliveira definir cargos como a ocupação oficial do empregado. Cargo pode ser considerado um conjunto de funções definidas em uma determinada estrutura da organização. Em relação aos cargos públicos, o cargo adquire uma conotação mais específica e o autor Melo nos explica que cargo pode ser, dentro do setor público, reconhecido como a mais simples e indivisível unidade de competência, prevista por um certo número e com uma denominação própria. Este cargo, ele vai estruturar e moldar todas as atividades do colaborador e ele está previsto por lei na Constituição. O processo de desenho de cargos, ele pode ser visto em funções específicas, em tarefas, funções dentro de um cargo. As tarefas são atividades executadas pelo ocupante do cargo e a função pode ser vista como um conjunto de atributos deste cargo. Lembrando que um cargo, ele pode ser exercido, adotado e exercido por diferentes ocupantes. Por exemplo, eu posso ter um auxiliar administrativo dentro do setor financeiro e também posso ter um auxiliar administrativo dentro do setor de compras. Então, são cargos com funções diferentes e atividades diferentes. Os cargos, eles podem estabelecer todas as atividades do colaborador dentro da organização. Em relação ao desenho deste cargo, nós podemos dividir esse processo em dois elementos: a descrição do cargo e a especificação deste cargo. O desenho do cargo pode ser considerado o processo de especificação do conteúdo do cargo. Como é elaborado esse desenho? Como é definido essas especificações? Os seus métodos de trabalho e as suas relações com os demais setores. O desenho do cargo envolve a etapa de descrição, que inicia com a denominação do cargo, qual o nome que pode ser dado àquele cargo, as atribuições do cargo, que são as responsabilidades previstas para aquele cargo, e os requisitos de envergadura do cargo, que está relacionado à posse desse cargo. Outro elemento importante na descrição do cargo é a remuneração, que pode variar por meio de incentivos, motivadores para o aumento do nível das atividades e responsabilidades desse colaborador. Outro elemento que envolve a etapa do desenho do cargo são as especificações, que lida com a abrangência dessas atividades. A abrangência ou especificações do desenho do cargo pode ser dividida em 4 elementos. O primeiro trata do fator intelectual. O colaborador precisa ter as condições necessárias, o perfil do currículo necessário, as experiências necessárias para assumir
esta responsabilidade. Qual a autoridade e a responsabilidade que terá esse cargo? Então, a responsabilidade e a autonomia desse cargo. Outro fator, o que o colaborador precisa para execução do cargo? Por exemplo, eu posso contratar um motorista e esse motorista precisa ter o mínimo de habilidade motora para exercer esse cargo. Um exemplo. Outra questão de abrangência do desenho do cargo é o ambiente de trabalho. Como é definido esse ambiente para a especificação deste cargo? É importante mencionar que o desenho do cargo deve ser formalizado em manuais administrativos destinados ao servidor e ao gestor público, dentro do que é estabelecido e normatizado pela lei de cada cargo. Ainda sobre as especificações do cargo, como podemos alinhar essas especificações conforme o planejamento estratégico de pessoas? A partir dos elementos importantes dentro da gestão de pessoas, nós podemos considerar no planejamento o direcionamento do recrutamento e seleção de pessoas, o planejamento de carreira, o treinamento e o desenvolvimento do colaborador, a avaliação de desempenho como um meio de estruturar as condições e o desempenho de cada colaborador em cada setor, os fatores ligados à remuneração, higiene no trabalho e segurança do trabalho. Todos esses pontos podem ser considerados dentro do planejamento estratégico. Um dos pontos importantes relacionados ao processo de cargos e atividades do colaborador dentro da gestão de pessoas no setor público é o planejamento de carreira. É importante haver uma estrutura e uma organização desses cargos, a fim de direcionar e motivar o colaborador para um resultado esperado e uma eficiência nos trabalhos. As características e habilidades do colaborador devem ser planejadas e consideradas na execução das funções, no desenvolvimento de pessoas e na divisão das competências. A admissão do colaborador no setor público, ela está fundamentada de acordo com o Tribunal de Contas do Distrito Federal. A admissão do colaborador pode ser considerada o ingresso do colaborador nos quadros da administração pública. Essa admissão para o cargo público compreende a nomeação, a posse e o exercício. Esses três elementos, eles estão ligados a um sistema de admissão. A partir de uma demanda pré-existente, a elaboração de um concurso, a aprovação desse indivíduo em um concurso, a nomeação, a posse e o exercício da atividade do cargo. Dentro desse sistema, dessa forma sistematizada, acontece a admissão do servidor público. O processo de recrutamento e seleção de pessoas dentro do setor público, ele pode ser sistematizado em um macro processo de admissão de pessoal estabelecido por Berg 2007. O concurso público pode ser visto como a etapa de recrutamento e seleção do colaborador, de acordo com a demanda existente na organização. A admissão desse colaborador após o recrutamento e seleção feito pelo concurso público, através do concurso público, essa admissão ela está dividida em duas etapas, o registro definitivo e o período de estágio probatório do colaborador. O recrutamento de pessoas dentro do setor público segue algumas fases para que haja uma efetiva ação de recrutamento. A primeira questão a ser considerada é
a identificação da efetiva necessidade em que se considera a análise do cenário atual da organização, as possibilidades de realocação das pessoas e os desenhos e processos administrativos. Então, dentro do planejamento estratégico de pessoas, deve ser visto e redefinido, realocado as pessoas a fim de estabelecer o que há efetivamente de demanda para a organização. O outro ponto é a análise da existência legal da vaga. Então, a partir da existência legal da vaga, há uma demanda estabelecida para que haja a seleção, o recrutamento e a seleção. A elaboração e publicação de um edital de abertura do concurso é necessário é um dos pontos determinantes para haver o recrutamento. O processo de inscrição desse recrutamento e o recrutamento termina com a homologação das inscrições do concurso. Bom, na unidade 2, nós vimos também a seleção de pessoas dentro do setor público. Sabendo que essa admissão do setor público ocorre por meio de concurso, o concurso público ele vai ser feito pela administração pública para haver essa seleção de forma impessoal e igualitária, com exceção dos cargos comissionados. Esses cargos de comissão, eles obedecem à lei de livre nomeação e de exoneração. Quer dizer, a livre nomeação é a entrada do colaborador e a exoneração, a saída do colaborador. O concurso público, ele é feito por meio de provas de várias etapas, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo, e ele deve obedecer às normas previstas pela lei federal. As técnicas de seleção utilizadas pela organização em geral, ela acontece da seguinte forma: a prova escrita, a prova de títulos, a análise do currículo, entrevista, prova de conhecimento, testes psicológicos e técnicas vivenciais. Então, conforme a necessidade de cada cargo, é estabelecido as etapas de provas de cada concurso. Outro ponto importante mencionado nessa unidade é a dispensa do servidor público. É uma das formas de interrupção do exercício das funções, com o qual ele pode também ser dado por meio de aposentadoria ou falecimento. Uma questão importante mencionada dentro do setor público é a questão da ética e a insatisfação de condições de trabalho, de condições de execução das tarefas. Por isso, existe o estágio probatório, que é um período onde o colaborador é avaliado dentro das suas responsabilidades e competências pré-definidas. Outro ponto importante em relação à dispensa do servidor público é a improbidade administrativa, que ela está relacionada à conduta do colaborador, as questões éticas ligadas à conduta do colaborador dentro da organização. Bom, gente, nós vamos concluir nossa conversa sobre a unidade 2 e até breve.